base para a nossa reflexão nesta noite. Miqueias, capítulo 7, verso 7. De agrado. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Pai de amor, neste momento em que nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu recado para cada um nesta noite aqui, para mim inclusive, e para o Teu povo de uma forma geral, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa. Pai querido, nós entendemos e dependemos totalmente do Senhor. Nós queremos olhar sempre para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar. Você leu esse texto maravilhoso, registrado lá nas páginas do Antigo Testamento, profeta Miqueias, que em todo o seu livro nos traz lições maravilhosas, contextualizadas, e que podemos ouvir a voz do Senhor, assim como aquele povo ouviu nos dias do profeta Miqueias. Estava havendo problemas entre o povo e Deus. Havia uma corrupção moral de uma forma total em Israel. E o povo estava distante do Senhor. E foi necessário Deus chamar o profeta Miqueias para anunciar ao povo a sua palavra, a sua mensagem, principalmente a sua mensagem de insatisfação com o povo. E cabia a cada um ouvir e pôr ou não em prática. E então o profeta Miqueias, em todas as suas mensagens que foram transmitidas para aquele povo, ele fez questão de detalhar a indignação de Deus com o comportamento, com a postura que o seu povo estava tendo para com ele. E assim ele se expressa: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Em suma, vocês não querem ouvir a voz de Deus? Vocês não querem agradecer ao Senhor pelos livramentos que Ele tem dado? Vocês não querem cultuá-lo? Vocês não querem honrá-lo? Vocês são ingratos para com Ele? Que sejam. Eu, porém, diz o profeta, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meus queridos, nós estamos, como todos nós sabemos, em dias difíceis. Estamos passando por uma crise. E esta crise vai passar. Ela não vai permanecer para sempre. Mesmo que esta passe e outras venham. Mas esta crise vai passar. E como dissemos ainda há pouco, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até o presente momento o Senhor tem tido cuidado de nós. E Ele continuará cuidando de nós. No entanto, cabe a cada um de nós termos o espírito de reconhecimento pela grandeza de Deus, o espírito de gratidão a Deus, temos o espírito de celebração ao seu nome, de responsabilidade, e sermos sinceros para conosco mesmos em servir e proclamar o amor desse Deus maravilhoso. Então, nesta crise atual que estamos vivendo, nós podemos tomar algumas resoluções. E eu sempre costumo dizer que esta pandemia, ela está nos ensinando muita coisa.
e principalmente nos ensinando a sermos mais humildes, mais dependentes de Deus, a sabermos diferenciar entre o bem e o mal. Essa crise está nos ensinando muitas coisas, inclusive a pouparmos o nosso tempo, em todos os sentidos, principalmente o nosso tempo no que se diz respeito à obra do Senhor. Então, nós estamos aprendendo. E também eu costumo dizer, e sempre falei nas nossas transmissões, que nós voltaremos com fé no Senhor, mais firmes e mais experientes. E esse aprendizado nós vamos pôr em prática, porque certamente o Senhor estará conosco. Resta saber se nós estamos olhando para Ele, se nós estamos vendo a Deus, como Senhor sobre nós, ou se nós estamos apenas na expectativa para passarmos por essa crise e logo após voltarmos do mesmo jeito que estávamos ou piores. Espero eu que cada um de nós tenha a consciência de, nesta crise, sermos gratos ao Senhor pelo livramento e também prometermos a Deus que quando tudo isso passar, seremos servos diferentes, mais humildes, mais comprometidos, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar e não secundariamente falando, porque nós estamos também aprendendo que nesta fase que nós estamos vivendo, a vida é curta, ela é passageira. Nós temos visto várias pessoas passando para a eternidade. Pode até ser que alguns sejam nossos conhecidos, outros não. Mas nós estamos vendo isso. Então cabe a cada um de nós entender que há uma necessidade de uma reaproximação com o Senhor. Você viu como é ruim ficar em casa, não é? Como é ruim não vir ao templo, louvar o nome do Senhor. E muitas vezes nós tivemos tempo demais, muito tempo. E algumas vezes nós deixamos de vir para o culto por alguma bobagem. É claro que muitas dessas vezes foi por motivos justos, é claro, por enfermidade, por algum outro compromisso que não podia ser adiado de forma nenhuma. Mas precisamos entender que o Senhor Deus, Ele é prioridade na nossa vida. Ele precisa do tempo que nós reservamos para Ele. Ele nos dá 24 horas por dia, então nós precisamos tirar um pouco, sermos bons mordomos no que se diz respeito a tempo, e lermos a Bíblia, e orarmos ao Senhor, e reunirmos a nossa família para cultuar a Deus. E nos momentos de culto, de forma presencial na igreja, de forma coletiva, possamos estar no templo também, todos os cultos, para que o Senhor possa se agradar de nós. Então, nesta crise que nós estamos vivendo, nós podemos tomar algumas resoluções na minha vida. Você pode fazer isso até a partir de hoje. Você pode dizer assim: Senhor Deus, eu quero, a partir de hoje, tomar uma resolução, ou duas, ou três, ou mais resoluções. Eu quero tomar uma resolução, eu quero assumir uma postura diferente diante do Senhor. Veja bem o que é que nos diz o texto sagrado. O povo estava rebelde, o povo estava distante de Deus. Cada um cuidando dos seus afazeres, cada um se preocupando com a sua vida, cada um se preocupando com a sua família, e aquilo que era relacionado a Deus estava ficando em segundo plano para alguns, e para outros nem em terceiro, nem em quarto, nem em plano nenhum. E então chega o profeta Miqueias e diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O crente precisa ter essa postura, o crente precisa ter essa firmeza, precisa dizer: o meu Deus me ouvirá. E só quem diz isso é quem tem experiência com Deus. Só quem diz isso é um crente verdadeiro, é um servo verdadeiro de Deus, que tem a convicção, tem a certeza absoluta de que o Senhor o ouvirá. Olhe para o Senhor. Olhe
para o Senhor. Então essa é a primeira resolução que você pode tomar na sua vida, como sugestão dessa mensagem aqui. Uma resolução de fé. Tenha fé e diga assim: olharei para o Senhor. O profeta Miqueias, ele disse: eu, porém, olharei para o Senhor, porque ele tinha fé no Senhor. Quando se diz de todo o coração, eu, porém, olharei para o Senhor com toda firmeza, isso é o resultado da fé. Isso é o fruto, é a consequência da fé. Cada um de nós precisa ter fé o suficiente para dizer: olharei para o Senhor. Amém? Que bênção. Veja o que é que nos diz o Salmo de número 121. O Salmo 121 é bem conhecido, diz assim, olha: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja essa palavra dele, não é? Elevo os meus olhos para os montes, ou seja, olharei para os montes celestes, olharei para Deus. Na carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 12, você pode ter lá um texto, aliás, você pode ter lá uma lição maravilhosa para as nossas vidas, ou para a sua vida também. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Observe essa expressão: olhando para Jesus. Então, essa primeira resolução é uma resolução de fé. Você pode dizer assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Amém? O profeta Miqueias disse isso. Você pode também dizer: aconteça o que acontecer, eu olharei para o Senhor. Mesmo que eu seja acometido da Covid-19, eu olharei para o Senhor. Esta convicção de fé, esta certeza de que o Senhor é a solução, é que deve encher os nossos corações, as nossas vidas, porque nós temos a quem recorrer. O homem incrédulo, o homem distante de Deus, ele não tem a quem recorrer. Ele recorre ao dinheiro, ele recorre à sua força, ele recorre à sua própria confiança, ele recorre a tudo, menos a Deus. Mas o crente não, o crente recorre a Deus. E mesmo que seja num momento difícil, e mesmo que alguém morra, alguém da família, ele diz: eu olharei para o Senhor. O grande patriarca Jó, ele disse assim, presta atenção como é pesada essa palavra. Ele disse: mesmo que ele me mate, confiarei nele. Que maravilha! Essa convicção, essa certeza, essa resolução de fé. Olharei para o Senhor. Essa é a primeira decisão que você precisa tomar na sua vida. Creio que muitos aqui já fizeram isso. Mas se ainda não fez, faça. Tome essa resolução firme, com convicção, com certeza. Mesmo que ninguém queira, mas você queira. Diga: olharei para o Senhor. Você pode tomar também uma segunda resolução na sua vida, não é? Uma resolução de paciência. Você tomou a primeira resolução, que foi a resolução de fé. Olharei para o Senhor. Agora você toma também uma resolução de paciência. Veja o que é que diz Romanos capítulo 12, verso 12. Esperarei no Senhor da minha salvação. Essa expressão esperarei é uma expressão que lembra o quê? Paciência. Está difícil? Sim, eu sei que está.
nenhuma epidemia é fácil, muito menos uma pandemia. Nenhuma crise é fácil, muito menos esta que nós estamos vivendo. E então nós temos a opção certa. Nós temos a saída certa. Nós tomamos os nossos cuidados pessoais, fazemos sempre a nossa parte humanamente falando, mas como nós já tomamos uma resolução de fé, agora precisamos tomar uma resolução de paciência. Não precisa você ficar extremamente preocupado, ao ponto de adoecer, a ponto de morrer de outra enfermidade, de depressão ou de uma outra coisa qualquer. Faça uma resolução, ou tenha uma resolução de paciência. Diga como o apóstolo Paulo disse aos romanos: esperarei no Deus da minha salvação. Vai passar essa crise. Vai passar. E nós vamos sair dela, sãos e salvos. E assim como os irmãos estão agora, de máscaras, e eu só não estou com a minha porque eu estou falando aqui, estou distante de todo mundo, aqui eu estou pelo menos aqui com 2 metros aqui de distância do meu querido sobrinho que está aqui. Mas, veja bem, hoje nós estamos de máscara. Daqui a pouco nós vamos ver esse tempo aqui tudo lotado, porque tem muita gente querendo vir para a igreja. Tem muita gente que conheceu a Cristo nessa pandemia. Tem muita gente interessada em vir louvar o nome do Senhor. E os irmãos estão com vontade. Pena que só podemos limitar isso aí. Essa próxima semana nós vamos colocar a lista um pouquinho mais cedo, para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de vir possam vir também. E talvez até façamos 3 cultos. O importante é que todo o povo de Deus possa se reunir. Mas dentro em breve estaremos de volta todos juntos, alegres, firmes e fortes, e abraçando-nos, e apertando as mãos uns dos outros. Mas para isso é necessário que você tome uma resolução de paciência. Você não confia no Senhor? Não é? Você não confia em Deus? Tenha paciência que vai passar. Mas pastor, mas está difícil, eu estou com medo. Tenha paciência. Tenha paciência. E o mais importante aqui de tudo é que se você toma essa primeira resolução, que é a resolução de fé, olharei para o Senhor, automaticamente você está preparado para tomar uma segunda resolução, que é de paciência. Eu vou esperar no Senhor. E no tempo dele, tudo vai passar. Meus queridos, o povo estava e está ainda muito rebelde. E Deus não estava, né? Como também ainda não está se agradando do comportamento das pessoas. Você já pensou o que é um camarada fazer uma dramatização, uma molecagem, por ocasião do carnaval, arrastando uma figura lá, dizendo-se Jesus, que apesar de ser alguma coisa simbólica, mas levava ali o nome de Jesus, arrastando-o pela rua, e algumas pessoas aplaudindo uma blasfêmia. Deus não gosta disso. Isso é profanar o sagrado. Mas pastor, mas por que Deus não castiga aquele povo que fez assim? Sim, mas o povo de uma forma geral, de uma maneira ou de outra, está desagradando a Deus. Uns estão sendo idólatras, estão dando mais valor à idolatria do que a Deus. Outros estão sendo materialistas, dando mais valor à matéria do que a Deus. Outros estão sendo secularistas. Outros estão sendo pessimistas. Outros estão sendo incrédulos. Outros estão blasfemando a Deus em N maneiras possíveis. E de uma forma geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, alguém faz alguma coisa que Deus não está se agradando. Mas há os servos do Senhor, como Miqueias, profeta, que disse: vocês estão agindo desta forma. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, a resolução de fé e uma resolução de paciência. Está aqui o texto. Olharei para o Senhor e esperarei
esperarei. Diz o texto. Por fim, você pode tomar uma terceira resolução. Já que você pode tomar a resolução de fé e a resolução de paciência, você pode tomar a resolução de esperança também. Não pode? Pode sim. Uma resolução de esperança. O meu Deus me ouvirá. Que coisa bonita. Não é? Palavras do profeta Miqueias. O meu Deus me ouvirá. Isso é uma resolução de esperança. Você não está só. Deus está com você. E tenha certeza disso. Vejamos o que é que nos diz lá no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, para você entender melhor que o Senhor o ouvirá. João 10, 27, diz assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. O Senhor ouve as suas ovelhas. O Senhor ouve o seu povo. O Senhor ouve aquele que o busca. Jeremias 33, 3. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso, sabe o que é? É uma resolução de esperança. Tenha fé, tenha paciência, tenha esperança que essa crise vai passar e todos nós seremos vitoriosos. Amém? Ministério de louvor. Vamos nos colocar de pé. Segundo a nossa irmã Lia, quando nós nos colocamos de pé, o diafragma abre e a voz sai melhor. Irmãos, eu estava dando uma olhadinha no Facebook hoje à tarde e eu ouvi um rapaz dar um testemunho seguinte. Ele disse que estava num coletivo apertado, cansado, muita chuva, muita lama, muito buraco na cidade. E de repente ele ouviu o motorista começar a louvar. E o motorista começou a louvar justamente essa música que nós vamos cantar agora, O Escudo. E ele disse: eu não sei como aquele homem, numa situação daquela, encrencado, gente querendo entrar sem máscara, e ele tendo que barrar, e tanto problema. Esse homem teve coragem de cantar essa música. Para vocês verem o que é que Deus faz, né? Quando a gente se propõe a servir ao Senhor, não tem dificuldade na nossa vida que nos tire o foco, né? Então, por isso que o Senhor é o nosso escudo, porque Ele cuida de nós. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, doce do que o mel, que me tira dessa agora
leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tanto perigo, mas tua voz me acalmou. Tuas ordens estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tuas ordens estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Amém. Irmãos, ele gravou o motorista cantando essa música. A via que ele ia trafegando era tão cheia de buraco que a voz dele ia falhando, mas ele continuou louvando e bem alto. Aquilo me emocionou, eu achei muito bonito. Que Deus seja louvado.
Amados, podem assentar. Nós estamos chegando ao término do culto, mas nós temos aqui a necessidade de darmos algumas orientações para os queridos. Terça-feira teremos culto de oração aqui, de forma presencial. Eu creio que não há necessidade de colocar o nome na lista, não é? Mas terça-feira, às 19 horas, estaremos aqui no templo. Irmãos que desejarem vir, fiquem à vontade. E também na quinta-feira para o estudo bíblico. No próximo domingo teremos a nossa escola bíblica, presencial também. E à noite o culto de adoração a Deus. Perdão, no sábado teremos um culto também, né? E no domingo o culto também, um segundo culto. É um pouco diferente um do outro, mas é o mesmo culto de adoração a Deus. As mensagens são diferentes. Hoje nós colocamos os hinos iguais, mas próxima semana serão hinos diferentes. Enfim, com certeza vai ser uma bênção. A mensagem de ontem foi uma, a de hoje outra. E assim por diante. O Senhor vai falando ao nosso coração e nós vamos obedecendo as suas orientações. O importante é que os irmãos não percam, né, essa ligação com Deus e cultuando ao Senhor de forma presencial. Nós temos aqui um pedido de oração da nossa irmã Jaira. Ela está pedindo por Jefferson, que é um aluno lá da escola do Colégio Cinder, e é aluno dela também, que perdeu o pai em um acidente ontem. Então o Jefferson está muito triste, toda a sua família. Nós devemos orar por Jefferson, aluno do Colégio Cinder, para que Deus possa dar o conforto necessário a ele e a toda a sua família. E nós também ficamos tristes, não é, com outros casos também, de pessoas que partem para a eternidade, independentemente de qualquer que seja o motivo, não é? E há também aqui um pedido de oração de Jaira, né, pela professora Claudice. Então, a professora Claudice é conhecida minha amiga, também trabalhamos juntos e hoje trabalha no Colégio Cinder. Nós vamos orar pela professora Claudice também. E por todos os nossos queridos irmãos, que participaram da transmissão deste culto. Pastor Jadiel, lá em Limoeiro do Norte, receba aí o nosso abraço fraterno da Segunda Igreja Batista em Lagedo. Pastor Jadiel esteve aqui domingo passado, pregou e foi uma bênção. Mora em Limoeiro do Norte, Ceará, né? Um abraço aí para os irmãos da Primeira Igreja Batista em Limoeiro do Norte. O nosso irmão Amadeu também, da igreja. A nossa irmã Penha Duarte, lá da Primeira Igreja Batista em Palmares. A nossa irmã Terezinha Noronha, da Primeira Igreja Batista em Paranatama. E todos os outros irmãos e amigos nossos que estão conectados aí conosco. Que Deus possa abençoar e abençoar-nos aqui a estes que estão, que participaram deste culto. Que o seu Deus possa lhe abençoar. Vá para casa com esta certeza, com esta convicção do profeta Miqueias. Olhar para o Senhor. E olhando para Ele, com certeza, é uma resolução de fé. Com paciência. Que é uma resolução de quê? De esperança. E qual é a terceira resolução? Quem lembra? Do profeta Miqueias? Uma resolução de esperança. Não foi? Fé, paciência e esperança. E assim a vida segue. E nós estamos aí, tranquilos, na presença do Senhor. Pedimos a todos os irmãos, a toda a igreja que fique em pé. E nós vamos encerrar o culto com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um.